uma parábola que Jesus ele contou sobre o rico e o mendigo. E vamos ver como o inimigo ele tem enganado os crentes ao longo dos séculos. É dizer que o rico está pedindo socorro no inferno ao mendigo. E não existe nada disso. Nós vamos ver que os crentes eles têm sido levados por qualquer vento de doutrina. Vamos ver agora em Lucas 16, no verso 19, como Jesus começa essa parábola. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava repreendidamente. Então, quem representa esse homem rico que Jesus estava falando? Esse homem rico, ele é os judeus, representado naquele momento pelos escribas e os fariseus. Então, que vestido de linho finíssimo era esses que eles se vestiam e se regalavam por isso? Esse vestido era a lei que eles tinham, que se orgulhava, se banqueteava no luxo. Agora a gente vai ver no 20, o que diz no 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, esse mendigo, quem representa esse mendigo? Se nós vimos que os judeus eram ricos, então o mendigo era o povo gentil. Por isso que diz que estava à porta daquele. Por que a porta? Porque estava perto de abrir a porta da graça. Então, o mendigo, Lázaro, ele simbolizava o povo gentil. O povo gentil que só recebia as migalhas. A mulher grega, ela falou bem sobre isso, quando Jesus falou que veio para os filhos judeus. Mas aquela mulher disse, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai da mesa do rico. Olha ela onde estava se pondo a humildade. O que era chagas? Era rejeição. Que não podia, a rejeição dos gentios não podia passar do pátio. O gentio não podia passar do pátio. Por isso que ficava a porta do templo. Eles sabiam das curas que Jesus efetuava, mas não tinha nenhum direito. Vamos ver agora no verso 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, o povo gentil, ele só recebia as coisas, a lei, as curas, os milagres, por terceiros. Então, essas eram as migalhas que caíam da mesa do rico. Eram os ensinos que aquela mulher falou, que os filhos tinham direito de comer das migalhas que caíam da mesa do rico, representado pelos judeus. Agora, quem eram os cães que vinham lamber as úlceras? Hoje, os cães são os falsos pastores. Naquela época, eram os sacerdotes, escribas, fariseus, que eles tiravam a lã das ovelhas. Os sacerdotes, eles queriam que o povo pecasse, porque era o meio de ele ganhar dinheiro quando vendia algum animal que chegava no templo, porque eles ganhavam as suas comissões altas. No verso 22 de Lucas 16, diz assim: E aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos
para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então o mendigo morreu. Ele morreu para quê? Que seio era esse, o seio de Abraão? Abraão representa o quê? Abraão representa a fé. Então, os gentios agora têm o direito à fé, porque a porta da graça estava aberta pela fé. Então, isso é o que simbolizava o seio de Abraão. Já o rico morreu para as suas teorias, as fábulas. Estava morto para isso. Já o mendigo, ele morreu para os pecados. Porque Jesus veio cumprir e nos deu de graça tudo isso. No verso 23 do capítulo 16 de Lucas, diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui é onde os crentes têm sido enganados. Quem era o rico que só podia ver ao longe? Porque a graça de Deus, a fé de Lázaro no seu seio. Então o rico, ele via a distância. Porque eles desprezavam a fé. Eles tinham a lei como um cumprimento. Hoje é a mesma coisa. Hoje os cristãos, eles aceitam a fé e rejeitando a lei. Quer dizer, eles fazem o inverso dos judeus. Os judeus, eles aceitam a lei, rejeitam a fé. E já os gentios, principalmente os cristãos de hoje, eles querem a fé, rejeitando a lei. Mas desde que os dois, eles têm que andar, caminhar junto, é como carne e unha. No verso 24, vamos ver no verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Os ricos, eles tinham Abraão acima de Jesus Cristo, como uma garantia da salvação. O dedo, para que Lázaro molhe a língua, é porque ainda não compreenderam, os judeus, ainda hoje não compreendem os judeus, que a salvação é unicamente pela fé através das Escrituras. Eles não compreendem que o Messias já veio. No verso 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então, eles, os judeus, eles tinham a oportunidade, eles tinham a lei, né? A lei e os profetas, mas e que o centro que falava a lei e os profetas, eles falavam que Jesus viria no tempo certo. Agora, como disse aqui, a vez é dos gentios, porque os gentios também têm que saber que a fé sem as obras, ela é morta. Então, como eu disse, os judeus, eles querem a lei. E já os gentios, principalmente de hoje, eles querem ser salvos. Mas unicamente pela fé, sem as obras. No verso 26 do capítulo 16 de Lucas, diz assim: E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós,
De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, que abismo é este que separa eles têm a lei, não aceita a fé. E já os gentios têm a fé, não aceita a lei. Esse é o abismo que separa. Então, os judeus ainda não compreenderam isso, que tem que caminhar junto. Como os cristãos de hoje também não compreenderam ainda. Vamos ver agora no verso 27, no 28. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. No verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, o rico, ele implora. Porque todos os judeus, eles têm o mesmo egoísmo. E não querer tirar aquele véu que impede de ver a verdade. Vamos ver agora no verso 29. No verso 29, aí Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que representa Moisés? Moisés representa a lei de Deus. E os profetas, as profecias que apontavam para Cristo. Isso é para nós hoje. Aqui no verso 30, mas ele insiste, o rico insiste: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então, Abraão, ele responde no verso 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que eles estavam pretendendo aqui? Estavam pretendendo o que os crentes querem hoje, principalmente no meio pentecostais, os milagres, os sinais miraculosos. Então, Abraão, ele respondeu: se não observam a lei e as profecias, não saberão que Jesus é o centro das Escrituras. Jesus, ele falou que não crerão ainda que ressuscitem. Jesus ressuscitou. Ele já adiantou que eles não creriam para fazer isso. Então, o rico pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Mas Abraão diz que não tem salvação com a ajuda de esforços dos outros. Nem que seja com um dedo. Vai e compre enquanto dá tempo, para que não faltem. Este foi o aviso das prudentes, para que não venha a faltar nem a nós, nem a vós. Me diz se há alguma diferença entre católico e protestantes. Os católicos, eles dizem que as almas dos ímpios vai para um purgatório. Já os crentes acreditam que vai estar vivo no inferno. Então veja que não tem diferença. Se um diz que vai para o purgatório, o outro diz que vai diretamente para o inferno. E os bons vão para o céu. Então, e para que a ressurreição? Então, amigos, nós vimos a parábola do rico e do mendigo, como Jesus descreveu. Até outra oportunidade.